Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Magalhães, analista de comunicação e social media aqui na Blend Edu, e esse é o Diversidade em Prática, o podcast da Blend focado em trazer cases de sucesso de empresas, tendências e dicas sobre diversidade no geral, para ajudar mais empresas a tirarem a diversidade do papel e colocar em prática. E para tornar esse conteúdo mais inclusivo e didático, eu vou começar o papo fazendo a minha audiodescrição. E para quem nunca ouviu esse termo ou está conhecendo pela primeira vez, basicamente isso é um recurso de acessibilidade em que eu me descrevo fisicamente para ampliar a compreensão e a participação das pessoas com deficiência visual. Então, vamos lá. Eu sou uma mulher negra de pele clara, olhos castanhos escuros, cabelo cacheado, tingido assim nos tons de ruivo, que mais ou menos na altura do pescoço, assim. Eu estou usando uma camisa de estampa de oncinha, um colar branco de bolinhas, meio de, assim, bem curtinho, e um outro colar dourado, e também estou usando brinco dourado. E eu estou num cenário que atrás de mim tem uma janela e uma porta branca, e assim não tem muitas decorações também para descrever. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre como as empresas podem criar um manifesto ou um posicionamento que fale sobre a importância da diversidade e inclusão na cultura da organização. E para isso a gente convidou a comunicadora Júlia Funari, que é estrategista de comunicação e também criativa, para a gente bater um papo sobre como as organizações podem criar esse posicionamento focado em diversidade. Antes de começar, aproveita, já segue a gente nas redes sociais, pelo Instagram, pelo LinkedIn, no @blend_edu, para acompanhar de pertinho as novidades do setor e o lançamento desses próximos episódios. E lembrando que o podcast vai ficar disponível nas principais plataformas de streaming e também no nosso canal do YouTube. Bom, agora bora para o nosso papo. Queria chamar a Ju. Antes de começar, também eu queria até te agradecer por ter aceitado o nosso convite e também pedir para você se apresentar rapidinho para o pessoal, contar um pouco dos seus projetos, do que você já tocou, sua área de atuação. Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho mais sobre isso. Oi, pessoal, meu nome é Júlia. Vou fazer minha audiodescrição rapidinho. Eu sou uma mulher branca, morena, de cabelos longos. Estou vestindo uma blusa preta de golinha alta. Eu estou com um brinco simples, eles são de olhinhos azuis. Eu estou num ambiente que tem uma parede rosa, um espelho e uma estante preta com algumas plantinhas e uma caixa cinza. Eu sou redatora publicitária, eu sou estrategista criativa também. Eu trabalho há quase 10 anos já com comunicação. Eu comecei trabalhando, na verdade eu já trabalhei com muitos segmentos, assim, eu já trabalhei com moda, já trabalhei com beleza, já trabalhei com bem-estar, já trabalhei com alimentação, com vinho, meio que já trabalhei com tudo, assim. E com o tempo eu entendi mesmo que a minha paixão é comunicar e não tanto um segmento específico, mas conversar com as pessoas e transmitir mensagens que eu acredito, principalmente. Então, é isso, assim, eu comecei como redatora, mas eu desenvolvi muito esse lado estratégico, trabalhando lado a lado com conteúdo digital, trabalhando lado a lado com planejamento, que é uma coisa que eu gosto muito também. Eu comecei quando, né, o offline ainda era maior do que o online. Sim, gente, essa época existiu no mundo. E aí eu tenho também um pouco, né, desse lado de branding, então muito voltado para o offline, mas eu desenvolvi esse lado do digital também, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então me sinto uma profissional cada vez mais completa, assim, nesse sentido, por conseguir transitar realmente entre alguns segmentos aí dentro da comunicação, mas sempre com esse mesmo foco, assim, que é comunicar essas mensagens cada vez mais verdadeiras e cada vez mais de acordo com o que o público quer consumir e precisa consumir. Perfeito, Ju. Obrigada por ter se apresentado, obrigada de novo por ter topado esse convite. E eu queria aproveitar para reforçar que a Blend Edu desenvolve vários projetos e ações com uma rede de parceiros e de facilitadores que vão muito além, assim, também da nossa equipe. Então, a Ju, né, a Júlia, é uma dessas pessoas que atua em parceria com a gente para construir colaborativamente esses projetos que tenham a ver com branding, né, com marca, com estratégia criativa e posicionamento de comunicação no geral.
Então, bora para as perguntas, né? Vamos começar o nosso papo trazendo um pouco mais específico sobre como as marcas podem trabalhar esse posicionamento de diversidade. E a primeira pergunta, assim, que eu acho que é relevante de fazer para a gente começar esse papo é por que é importante, né, uma empresa construir um manifesto de diversidade? Então, quais os benefícios de criar esse tipo de posicionamento ela teria? Eu acho que, assim, principalmente, né, muito mais do que um manifesto, eu sempre gosto de dizer que o ideal, assim, o que eu acho que é o mais correto, tecnicamente, a se fazer dentro de um processo de comunicação mesmo, é a gente criar um direcional um pouco mais macro de linguagem. De tipo assim, eu como marca X, que conversa com o público X, que tem um tom de voz X, que tem uma persona X, como que eu quero comunicar as minhas iniciativas e os meus projetos de diversidade e inclusão? Como que é o mais verdadeiro possível, né? Para mim, como marca, comunicar esses esforços e essas iniciativas, né? Então, eu acho que principalmente a gente precisa começar nos definindo isso, sabe? Alguns pilares, uma parte mais estratégica mesmo da comunicação de uma empresa, para que depois a gente desdobre, a gente crie, então, esse manifesto. Por quê? Porque aí a gente consegue ter esse direcional um pouco mais macro mesmo, para que no futuro que eu queira criar, sei lá, um filme, eu vou querer criar um post, eu vou querer criar o que for, eu consiga desdobrar esse manifesto de uma forma que seja coesa, que seja verdadeira e que tenha realmente uma identidade da marca impressa ali, sabe? Porque eu acho que um dos maiores erros assim que as marcas podem cometer é comunicar o segmento de diversidade e inclusão dentro da sua empresa de uma forma que não combina com o restante da sua comunicação, ou que não combina com a sua verdade, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa definição antes, porque daí eu acredito que fica uma comunicação super coesa, assim, super redonda mesmo, e a gente consegue atingir as pessoas, né? No público, seja ele qual for, seja o público interno, seja o público consumidor ou fornecedor ou meu lojista, se eu tiver, de uma forma verdadeira e que realmente impacte as pessoas. Normalmente, essa é uma curiosidade aqui, eu normalmente faço esses manifestos, mas eu gosto sempre de desenvolver essa parte da linguagem antes, né? Essa parte mais macro, e eu sou a primeira beneficiada por essa parte mais estratégica, exatamente por executar o manifesto, né? Mas eu acho que é muito bom, porque assim, vira quase como um material de consulta, assim, mesmo para a equipe que vai ser responsável por essa comunicação. Então, por exemplo, tá ali um manifesto. Bom, mas eu tenho todo esse outro material que eu posso desenvolver em outras, muitas peças para comunicar o que eu preciso, né? Quando eu assunto é diversidade e inclusão, dentro da minha empresa. Então, eu acredito que isso seja muito massa. E em questão de benefício mesmo, olha, se posicionar, primeiramente se posicionar como uma marca, né, que busca uma cultura mais diversa e mais inclusiva, uma marca que faz os esforços, né, por uma cultura mais diversa e inclusiva, eu acho que existe o benefício de tu te posicionar nesse mercado como uma marca que tá procurando isso, que está no processo de chegar, né, aí nessa caminhada em direção à diversidade e inclusão, porque a gente meio que delimita o nosso público, né, também. A gente direciona o público que a gente que quer consumir, eu direciono o público que quer trabalhar na minha marca. Então, assim, eu consigo me comunicar com essas pessoas, eu consigo deixar bem claro o que a minha marca é, o que a minha marca procura. É um posicionamento muito forte que a gente tem hoje no mercado que a gente tem, que a gente sabe que muitas marcas e muitas empresas estão fazendo esse movimento cada vez mais, graças ao trabalho de empresas incríveis como a Blend, por exemplo. Mas eu também acredito que a gente pode ir muito além. Eu acho que o mercado ainda tem muito espaço e a gente tem que ser cada vez mais diverso, cada vez mais inclusivo. Então, eu acho que se uma marca se posicionar no mercado como uma marca que é diversa, que é inclusiva, que está buscando ser cada vez mais, não só fortalece a sua cultura, o seu posicionamento e a forma como é vista pelo público, mas também inspira, né, o mercado a entender que, tipo assim, esse agora é o correto, esse é o normal, é isso que a gente tem que buscar. Então, eu acho que literalmente é bom para a empresa, mas eu acho que ainda tem muita coisa que contribui no mercado, assim, como um todo. Eu acho que as empresas, os grandes players que estiverem ao redor dessa marca que se posicionou como
inclusiva e diversa, também entendem que, tipo assim, eu preciso fazer esse esforço. Então, eu acho que funciona também como uma rede de inspiração, que eu particularmente acho muito importante. Perfeito, Ju. Acho que é um movimento, como você falou, que é não só bom para a empresa, né, mas para o mercado no geral, porque é algo que vai mobilizando e inspirando ativamente essas outras empresas a fazer o mesmo e também não ficarem para trás nessa questão, porque eu acho que é um ponto que a gente sabe, né, que muitas empresas já têm essa questão com a diversidade, mas poucas ainda, algumas na verdade ainda estão nesse processo de maturação, né, de começar a entender de como trabalhar isso. Então, acho que o que você trouxe, assim, se a gente conseguisse resumir isso num ponto, seria conseguir traduzir, né, o DNA e a cultura da empresa para também não ficar algo descolado, né, da realidade da empresa, aquela coisa assim, ah, tem um manifesto lindo, mas na prática não é bem assim. Então, acho que é ter uma definição macro, né, que também as pessoas depois consigam desdobrar ali em outros canais de comunicação e, enfim, traduzir esse manifesto da melhor forma, né, que não fique algo desconexo, assim, com o que a empresa é de verdade, assim, né. Mas agora, assim, partindo para como colocar a mão na massa, começar o projeto em si, quais etapas que você sugere que a empresa faça, assim, para desenhar esse posicionamento de diversidade? Acho que dá até para aproveitar e pedir para você comentar sobre a metodologia Sprint Express que você adaptou, né, para esse tipo de projeto. Então, se você quiser contar para a gente um pouquinho mais, para quem está ouvindo também, para a gente, como que funciona. Perfeito. Eu acho que, assim, eu sempre gosto de definir alguns pilares, definir algumas coisas antes de começar a realmente botar a mão na massa e começar a escrever um posicionamento, ou escrever um conceito, ou escrever um manifesto, ou o que for que a gente vai desdobrar aí a partir desse direcional macro. Mas eu acho muito importante a gente entender com qual público que a gente está falando. Então, tipo assim, eu quero me comunicar com as pessoas que trabalham na minha empresa hoje. Eu quero me comunicar com as pessoas que eu gostaria, com o capital humano que eu gostaria de trazer para minha empresa. Eu quero me comunicar com os lojistas que levam o meu produto para mais próximo do meu público. Ou não, eu quero me comunicar com o meu público-alvo ou com o meu público consumidor. Sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter essa definição. Porque eu acho que essa definição nos dá a possibilidade de entender quem é esse público, com que signos e símbolos esse público vai se identificar, né? E assim, dentro da minha verdade da empresa, como que eu consigo juntar essas duas coisas e traduzir em uma comunicação que vai reverberar, né, para essas pessoas, que essas pessoas vão se identificar e que elas vão absorver e que elas vão levar essas práticas para o seu dia a dia e para a sua loja e enfim, vou começar a consumir essa marca um pouco mais, vou olhar para essa marca com outro olhar, eu vou me sentir mais instigado a trabalhar com essa marca, ou eu vou me sentir mais inspirado para continuar trabalhando com ela. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa mais, assim, definir, sabe? Com quem que a gente está falando? Com quem que eu estou falando quando eu estou falando sobre diversidade e inclusão? Com quem que eu quero falar primeiro, né? Porque eu acho que também tem isso. Quando as empresas começam esse processo, elas estão no processo, né, de desenvolver essa cultura mais diversa, mais inclusiva. Às vezes, quero falar com todo mundo, eu quero contar para dentro, para fora, mas eu acho que a gente precisa meio que ir passo a passo, assim, sabe? E definindo esses públicos aos poucos e desenvolvendo esse discurso. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. E quando o assunto é discurso em si, é uma coisa que inclusive eu aprendi com a Blend, eu acredito que a principal coisa que a gente tem que levar em consideração quando o assunto é discurso é verdade. Verdade sobre o processo, verdade sobre o meu nível de maturidade, né, nesse processo, quais são as minhas iniciativas, e falar sobre isso com muita verdade. Porque eu realmente acredito que, assim, e eu sei que com a Blend também é assim, mas a gente espera e a gente sonha, né, a gente trabalha por um mercado que seja o mais inclusivo e o mais diverso possível. Mas a gente também sabe que antes de tu ser 100% diversa, inclusive, antes da empresa ser 100%, ter uma cultura 100% diversa, inclusive, ela precisa ter uma cultura 10% diversa, inclusive, ela precisa ter uma cultura 20%, ela precisa passar por esse processo até chegar no 100%, né? Então, eu acredito que quando a marca, ela comunica com verdade as suas falhas, os seus esforços, seu processo, as suas promessas e tudo mais que ela está, né, construindo nesse processo, mais as pessoas se identificam com isso, mais as pessoas entendem que realmente é uma verdade, eu preciso dessa construção. Para chegar no 100%, eu preciso ir construindo esse caminho.
Então, eu acredito que falar com verdade sobre diversidade e inclusão é um dos principais pontos, assim, que é o que eu sempre tento trazer, né, para os clientes. E uma outra coisa, em questão de realmente um pouco mais direcionada, assim, sobre linguagem de diversidade e inclusão, quando uma marca vai falar sobre isso, vai falar sobre esses projetos, sobre essas iniciativas, eu sempre gosto de trazer um tom plural e colaborativo, no sentido de que, tipo, eu não posso falar no singular, né? Eu preciso falar no plural. Eu preciso falar que nós estamos fazendo, eu preciso deixar aberto para que o público, seja ele qual for com quem eu estou me comunicando, que ele também pode me trazer a sua perspectiva e que eu também posso combinar as nossas perspectivas e misturar essas perspectivas para criar cada vez mais um olhar mais diverso, né? Então, eu acho que ter esse tom, trazer essa coisa da interação, trazer essa coisa da construção de uma coletividade nessa jornada, de que eu não sei tudo e que eu não estou 100% certo, mas eu estou disposto a abrir, a ouvir, estou disposto a abrir o meu olhar para que outras pessoas, outras realidades possam trazer, né, novas perspectivas. Então, assim, eu acho que é muito importante, sempre que uma marca for se posicionar, né, como uma marca que busca uma cultura mais inclusiva, que ela traga esse tom plural, porque eu acho que isso passa ainda mais essa verdade, né, foi o que a gente falou aí. Então, acho que é basicamente isso. Sobre a metodologia, né, específica de como que a gente chega nessa linguagem, como que eu chego nesse manifesto que é perfeito para minha marca, eu nunca gosto de, tipo, a metodologia perfeita é essa, porque eu acho que, assim como a gente é diferente, né, você somos diferentes, todo mundo é diferente um do outro, a gente trabalha de forma diferente, a gente tem métodos diferentes de fazer o nosso trabalho, e aí quando essas equipes se encontram dentro das empresas, elas são equipes diversas, elas são equipes diferentes, então nem sempre uma metodologia que funcionou para uma empresa vai funcionar para outra. Eu sempre gosto de fazer essa análise antes de qualquer coisa, antes de começar o trabalho, qual é a metodologia que mais vai combinar com essa equipe, né, especificamente, e até com a empresa, do tipo, com as práticas que a empresa já realiza e tudo, se vai ter um grupo de diversidade, se é, na verdade, toda a empresa fica uma empresa menor. Então, assim, é muito importante a gente entender isso acima de tudo. Mas eu acredito que o sprint, né, que eu trouxe, né, o Sprint Express, na verdade eu acho muito engraçado, assim, a questão do sprint, porque ele foi criado, né, por analistas do Google Ventures, né, o Jake Knapp principalmente, e é muito focado em design e tecnologia. E é uma metodologia que, tipo, é para tirar a ideia do papel em 5 dias, assim, né, ele tem até um livro sobre o sprint e tal. E ele é muito focado nessa parte do design, na parte da tecnologia, porque ele tem a questão dos protótipos, de meio que literalmente botar a ideia de pé em 5 dias. E é uma metodologia que foi adaptada das mais diversas formas para comunicação, para televisão, para muitas formas, para tirar um programa de TV do ar, para botar um programa de TV no ar. Então ele foi muito adaptado, e aí quando a gente foi, né, criar esse projeto aí de manifesto e de comunicação sobre diversidade e inclusão, eu achei que seria uma boa a gente readaptar ele pela milésima vez mais, dentro dessa coisa do Express. Por quê? Porque a gente tinha pouco tempo, né, e já é uma metodologia pensada para pouco tempo, a gente tinha ainda menos, então é bem adaptado mesmo. Então, a ideia aqui é basicamente mapear possibilidades, né? Eu meio que combinei também uma parte de brainstorm, porque a grande diferença do sprint para o brainstorm é que o brainstorm ele é focado na quantidade de ideias. Então, assim, quanto mais ideias tu tiver em menos tempo, ou no tempo que tu tiver ali confinado naquele brainstorm, melhor. Porque aí tu vai adaptando, depois tem todo um processo, né, de tu ir entendendo quais são as melhores, quais se conectam, etc. O Jake Knapp, que criou o Sprint, ele entendeu o quê? Que o brainstorm, ele nem sempre dava bons resultados. Ele nem sempre trazia uma ideia que eu realmente conseguia botar em prática. Então, o que ele fez? Ele construiu esse sprint que ele é focado na qualidade da ideia, né? Então, é menos sobre eu ter 30 ideias num dia e muito mais sobre eu desenvolver uma ideia que eu acho muito boa e aí criar ela, né, desenvolver ela o máximo possível até eu chegar num ponto em que eu consiga tirá-la do papel, transformar ela em alguma coisa.
Então, eu achei isso muito especial, assim, para esse momento que a gente tinha pouco tempo, mas muito capital humano, muitas cabeças pensantes juntas, e tinha esse... eles falam sobre prototipar o projeto do design. Para mim, prototipar é difícil, hein? Prototipar um projeto... para mim, prototipar um projeto fala muito sobre a questão desse direcional de linguagem. Foi para isso que eu adaptei, sabe? Do tipo, o protótipo desse grande projeto que a gente ia fazer seria o nosso manual de linguagem sobre diversidade e inclusão. E o último ponto, que é testar o protótipo, é criar um manifesto. Então, assim, eu vou testar o meu protótipo botando ele em prática, que é literalmente criando um texto que resuma ele. Então, é basicamente isso. A gente começa com esse brainstorm, a gente desenha essa ideia um pouco melhor, a gente desenha esse caminho um pouco melhor, a gente toma decisões coletivamente, entendendo qual é a melhor ideia, qual é o melhor caminho, com quem que eu quero falar, qual é a minha intenção, qual é o meu tom de voz, quem é a minha persona. Tomo essas decisões no coletivo, e aí eu, depois de todo esse levantamento, consigo desenhar esse manual de linguagem e aí descer para esse manifesto, que é o nosso teste de protótipo. E normalmente dá certo. Bom, então, ao longo da construção desse manifesto, né, o que a empresa pode fazer para tornar, então, esse processo mais colaborativo, mais plural, que você tinha comentado, né, sobre essa importância de ter algo também personalizado, algo assim que a empresa consiga traduzir também todo o seu DNA, toda a sua cultura, né, no manifesto, em algo que ela consiga comunicar de uma forma verdadeira, assim, transparente. Então, como que a gente pode fazer com que esse processo seja o mais colaborativo possível, né? Então, por exemplo, como a empresa, né, pode envolver coletivos de diversidade, grupos de afinidade, né, ou mesmo comitês de diversidade também, para que seja uma parte ativa, né, na construção desse manifesto. Eu acho super importante. E é exatamente por isso que eu gosto muito desse processo, de ter um direcional de linguagem antes. Porque, assim, quando a gente trabalha com texto, uma coisa que a gente entende muito, muito cedo, é que o ato de escrever pode ser um pouco solitário. No sentido de que é claro que tu sempre vai trazer uma referência, que talvez tu veja uma entrevista, que talvez tu pesquise muito antes de escrever. Mas sentar e escrever é um ato solitário. Por isso que eu gosto desse processo da gente definir esse direcional macro, porque é nesse momento que eu posso trazer diversas pessoas para esse processo. E aí, como eu falei, né? Cada empresa é uma empresa, existem muitas formas. Eu posso fazer um workshop, eu posso fazer uma consultoria com alguém, com algum especialista, eu posso fazer um laboratório, eu posso fazer reuniões diárias, né? As daily meetings. Então, tipo assim, existem muitas formas da gente reunir essas pessoas para captar essas informações, captar essas perspectivas, captar olhares sobre como a empresa deveria se comunicar em relação à diversidade e inclusão. Mas depois, porque e existem muitas formas que a gente pode fazer isso, né? Que seja verdadeiro para o dia a dia da empresa, para a dinâmica da equipe. Acho que existem muitas formas. Mas eu acho muito importante porque é nesse momento desses encontros, no momento dessas reuniões, no momento desse workshop, dessa troca, né, muito coletiva dentro da equipe, que a gente consegue fazer essas definições de tom de voz, com quem que eu quero falar, qual é a minha intenção, o que não pode faltar no meu discurso de diversidade e inclusão, quais são as expressões mais verdadeiras da minha marca, que eu uso nas minhas redes sociais, expressões que eu uso muito na minha comunicação de newsletter, por exemplo, e que eu quero trazer e acoplar nesse meu discurso de diversidade e inclusão para tornar isso mais verdadeiro. Isso só pode saber quem trabalha com a marca todos os dias. Quem faz, né? Quem está ali dentro construindo aquela marca dentro dessa equipe. Então, eu acho muito importante, acho que esse processo ele foi criado exatamente pensando nisso, né? Da gente construir esse direcional mais macro, exatamente para reunir essas pessoas, para que essas pessoas possam tomar essas decisões juntas. E aí sim, que depois de toda essa decisão, não sou mais eu, Júlia, escrevendo um texto, é uma equipe inteira que está escrevendo aquele texto. E eu estou só, na verdade, fazendo essa tradução. Então, eu consigo traduzir isso de uma forma muito mais verdadeira para a marca, para a equipe,
e um jeito das pessoas se sentirem parte disso também, sabe? As pessoas vão ler aquele texto e elas vão pensar, nossa, mas isso aqui fui eu que trouxe, esse insight aqui quem deu fui eu. Então, isso faz com que as pessoas dentro da empresa se sintam ainda mais parte desse processo, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes quando a gente está buscando uma cultura mais inclusiva. Então, acho que principalmente, acho que sempre que esse processo, sei lá, eu sou uma empresa que eu sou pequena e eu quero começar desde o início tendo uma cultura diversa e inclusiva. Bom, então que a gente consiga ter sempre essas pessoas com vozes ativas desde o início, construindo isso junto com os CEOs, junto com o presidente, o que for. Ah, eu sou uma empresa mais antiga, centenária, e eu quero começar esse processo dentro da minha empresa. Então, que você consiga identificar quais são as pessoas com realidades mais diferentes e com, sei lá, tipos de vida diferentes, com raças diferentes, com sexualidades diferentes, orientações sexuais, né, diferentes, e que gêneros, é importante, e que consiga reunir essas pessoas em ambientes seguros para que elas possam ter essa troca e construir isso de verdade, né, de uma forma verdadeira, para passar essa informação, para passar todo esse processo do jeito mais coeso possível, assim, do mais verdadeiro, e que tenha um embasamento mesmo, né, que a gente não está ali uma pessoa só enfim, adivinhando, porque eu acho que toda vez que a gente tem que adivinhar como outra pessoa se portaria, adivinhar como outra pessoa está pensando, adivinhar uma perspectiva que não é a minha, tem grandes chances disso dar errado. Então, que a gente não tenha que adivinhar e que a gente possa simplesmente trocar e ouvir e construir junto. Não, perfeito, Ju. Acho que fala muito sobre a importância da troca, né, a coletividade como um todo, justamente para esse senso de pertencimento, assim, também, né, que a pessoa se sentir parte daquilo e ela também se vê traduzida naquela comunicação da empresa, porque afinal a empresa conta com todo o quadro de funcionários, né, então acho que fala bastante sobre essa importância, assim, de ter um pouquinho da mão de todo mundo ali, né, nessa produção. E agora, sim, falando mais do processo de como comunicar, então, a gente passou por toda a fase, né, de como começar, quais cuidados, a importância de criar esse manifesto, como que a empresa pode começar a fazer isso, mas agora, falando do ponto de que ela já montou esse manifesto, né, já conseguiu criar tudo isso, toda essa comunicação, quais são os passos, assim, para ela comunicar isso? Existe algum cuidado ou equívoco, né, que pode ser evitado nesse sentido da divulgação e disseminação dessa nova mensagem para o público, seja ele, né, interno ou externo? Uhum. Eu acho, assim, que, sinceramente, toda vez que a gente vai mudar um posicionamento, essa vai ser a minha resposta, mas principalmente quando o assunto eu estou aqui mudando meu posicionamento porque eu estou construindo uma cultura mais inclusiva ou mais diversa. Eu acho que o principal ponto que a gente tem que pensar é questão de investimento. E quando eu falo sobre investimento, não é só dinheiro. É também atenção, é também trabalho, é também energia, é também equipe disposta a trabalhar esse novo posicionamento, porque eu acho que hoje a gente tem um público consumidor, seja de conteúdo, seja de produto, enfim, serviço, muito mais exigente. Esse público ele consegue entender quando uma empresa ele está com um olhar muito mais treinado, né? Então ele consegue muito bem entender quando uma empresa ela está fazendo uma campanha bonita, que é um filme na TV ou um filme no LinkedIn para cumprir uma tabela, porque todo mundo está falando, então eu tenho que falar também, ou quando é realmente um esforço que faz parte da sua cultura, né? Então eu acho que hoje, tendo esse público, a gente precisa entender que para passar a verdade da marca no segmento de diversidade e inclusão, eu preciso investir. Eu preciso que as pessoas vejam diferentes manifestações da minha marca e essas diferentes manifestações estejam falando a mesma coisa, tenham uma coesão nisso. E elas estão falando dentro da mesma linguagem, elas estão falando com a mesma verdade. Então eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque eu acho que as pessoas elas sentem isso, elas entendem quando a marca está falando de verdade, quando ela realmente quer mudar, quando ela mostra através de ação também, então do tipo assim, eu não estou só falando, eu também tenho essas e essas práticas para comprovar isso, para comprovar essa mudança, para comprovar esse meu posicionamento, né? Então eu acho que isso é uma das principais coisas. Investimento. Investimento de dinheiro? Sim, também. Acho que sim também. Eu acho que as marcas elas precisam começar a investir dinheiro nisso.
tanto para criar esses projetos dentro das suas empresas, iniciativas e o que for, né, que é verdade, que seja uma verdade para a sua empresa, mas também investir na comunicação que vai levar isso para as pessoas. Porque se eu realmente quero mudar, eu preciso que pessoas que tenham essa mentalidade trabalhem comigo, então eu preciso chamar essas pessoas para trabalhar comigo. Eu preciso contar para o meu consumidor que agora esse é o meu posicionamento, ou que é isso que eu estou construindo, e eu preciso atrair esses consumidores, né, que tenham esse mesmo pensamento para dentro do meu círculo, e eu preciso, de repente, mudar os meus fornecedores, se eles não tiverem esse mesmo pensamento, e que envolve dinheiro, que envolve tempo, e que envolve energia de trabalho. Eu acho que o investimento é a principal coisa. Acho que, assim, fazer um grande projeto, mas que ele não tem fundamento e que ninguém vai ver, ninguém vai saber, e isso não vai impactar a vida de ninguém, não vai mudar realmente a realidade de ninguém e nem da sua empresa, meio que, sabe? Tipo, não faz sentido, basicamente. Então, acho que isso. E eu acho que a principal coisa que eu evitaria é uma promessa que a empresa não pode cumprir. Do tipo assim, eu vou fazer esse grande projeto, mas eu nem comecei. É uma coisa que está aqui no meu planejamento. Acho melhor não, então. Comunica quando tu já estiver ali sabendo qual é o caminho que tu vai seguir, o que eu vou fazer, qual é a mudança que tu vai gerar, como que eu vou, sabe? Quando tu tiver já tudo orquestrado, aí tu pode comunicar. Melhor ainda se tu for comunicar somente depois de fazer. Então, assim, né? Eu acho que existem muitas e muitas formas, mas principalmente evitar essa coisa de tipo assim, eu tô prometendo, mas se eu não cumprir, tudo bem, ninguém vai falar nada, porque vão. Porque isso é uma porta de entrada para um gerenciamento de crise, né? Principalmente. E também a questão de cumprir tabela, né? A coisa de, tipo, eu vou fazer um projetinho micro que eu realmente nem estou ali muito focada, que não vai fazer diferença, mas só para dizer que eu estou fazendo para que, né, não seja crucificado, sabe? Para que eu não seja, para que isso não me gere um problema. Então, eu acho que isso é a principal coisa, assim. Eu acho que são esses dois pontos que eu evitaria, principalmente por conta desse público que está com esse olho cada vez mais treinado. Você vai prometer uma coisa e você não vai cumprir, alguém com certeza vai levantar essa bandeira. Alguém com certeza vai te dizer, olha só, tu não prometeu, então agora eu não consumo mais essa marca, ou eu não trabalho mais aqui. E também a questão de cumprir tabela, eu acho que as pessoas estão com um olho muito mais treinado, com uma exigência muito mais alta, e as pessoas elas sentem isso, elas sentem quando não é verdadeiro. Então eu acho que essa é a principal coisa. Não, com certeza. Acho que o público hoje está muito assim, muito antenado, né, com as discussões, com o que tem acontecido. Eu acho que isso entra muito naquele ponto de diversity washing, né, que seria em português a tradução livre, lavando a diversidade, que é quando as empresas geralmente fazem essas práticas, essas ações, assim, mais para ter assim um posicionamento de marca pontual, para ter ali uma divulgação, né, um marketing pontual também, que ela vai se mostrar como uma empresa diversa, só que conforme você vai cavando e vendo as ações do dia a dia, ela não faz muito além daquilo. Às vezes não tem pessoas diversas em posicionamentos, em posições de liderança, não tem pessoas diversas em outros cargos da empresa, não trabalha isso de uma forma inclusiva, né, e contínua, não olha muito para indicadores de diversidade, não trata isso como algo da cultura da empresa, né? Uma ação ali, como você falou, para cumprir tabela, para dar um check e falar que fez alguma ação de diversidade. Então, acho que as pessoas, elas percebem, né, e cobram também esse tipo de ação da empresa, justamente para trazer algo mais palpável, assim, né, e contínuo também. Então, acho que esses pontos, assim, são bem importantes e, ao mesmo tempo, também que isso não trava a empresa de começar. Eu acho que é importante a empresa encontrar um ponto de equilíbrio, justamente para ela não falar, eu não faço, né, nenhum tipo de ação, então também não sei como começar, então não vou transformar isso numa prioridade no momento. Então, acho que é como a empresa também, às vezes, pode comunicar isso até nesse processo de, olha, estamos nessa fase, né, de sermos mais inclusivos, mais diversos, e contamos com a ajuda de vocês, estamos aqui para fazer essa construção coletiva. Então, acho que tem um pouco desse ponto também para as empresas, às vezes, não se absterem também, né, de trabalhar essa pauta, justamente por acharem que elas nunca estão preparadas, mas começar a partir de certo ponto, né? Então, acho que tem todo esse apanhado, assim, de questões, assim. E falando até um pouco, assim, sobre esses projetos e ações que você já
falou, né, comentou que tem mais ou menos 10 anos, né, nessa área de comunicação. Então, eu queria que você citasse para a gente, assim, algum exemplo, um case, né, de criação desse manifesto de diversidade que você tenha feito recentemente. Então, eu fiz alguns, né? Eu acho que esse processo, fiz alguns manifestos e alguns manifestos de diversidade e inclusão. Sempre gosto muito desse processo macro, assim. Eu acho que o manifesto ele precisa ter uma representação de uma estratégia, principalmente. Mas eu sempre digo, né? A primeira vez que eu trabalhei com a Blend, eu falei que eu fiz comunicação porque eu acredito no poder positivo da comunicação. E isso não faz com que eu seja uma pessoa alienada para o lado perverso da comunicação, que eu também sei que existe e que eu acho que talvez seja muito maior do que o lado positivo. Mas que quando eu trabalhei com a Blend, parece que foi foi como se fosse tirar essa minha ideia de dentro da minha cabeça, essa coisa que eu acredito de verdade na crença na comunicação, no lado positivo da comunicação, e tirar ela da minha cabeça, tirar ela do papel e realmente botar ela em prática. Então, eu acho que o manifesto que eu mais gostei de escrever, o que mais me arrepiou e o que mais me deixou feliz e que mais me deixou satisfeita por saber que não eram só palavras num documento de Word, foi o Manifesto da Blend. Porque realmente é isso, quando a gente está sentado para escrever, a gente bota algumas frases e a gente cria blocos de texto e às vezes são palavras meio avulsas que a gente sabe que combinam, mas a gente não sabe exatamente como. E é um processo demorado, é um processo solitário, é um processo de sonoridade, de entender o que combina, quais são as métricas e tudo. Mas que no fim, quando a gente lê inteiro e a gente entende que é isso, acabou, não precisa botar nem mais um ponto, nem mais uma vírgula, e a gente lê o todo e a gente vê que aquilo tá fazendo sentido, tá passando a mensagem e é inspirador, ou pelo menos nos inspira, nos arrepia, sabe, nos tira daquele lugar comum, é uma sensação muito boa. E eu acho que esse foi o manifesto da Blend foi o que mais me trouxe isso, sabe? Mais essa inspiração mesmo. Eu me senti muito inspirada de trabalhar com Blend e foi muito bom, assim, foi muito legal, foi inspirador. Acho que essa é a palavra. Então, principalmente, acho que é o meu manifesto de diversidade e inclusão favorito. Muito legal, muito legal. E até comentando assim sobre a criação do manifesto, se você puder contar assim para a gente também, falar assim para o pessoal, né, que está ouvindo a gente sobre essa parceria que agora a gente tem muito essa proximidade, né, entre você e a Blend, assim, com outras empresas. Então, se você também conseguir citar assim alguns cases recentes junto com outras organizações que a gente tenha feito em conjunto, acho que pode ser bacana também para elucidar um pouco mais também o pessoal de como a gente consegue tangibilizar esse manifesto, né, em outras organizações que estão nesse processo de maturação, assim, também, sabe? Eu acho que a gente faz exatamente esse processo, assim, de entender em qual momento a marca tá, principalmente a Blend, né, tem todo esse lado, todo esse diagnóstico de em que momento a marca tá, o que ela tá fazendo, quais são os projetos que ela vai botar de pé e quais que elas já botaram. Então, assim, no momento em que a Blend me traz esse macro, todo esse projeto, tanto que está sendo feito com a Blend ou que já foi feito, qual é o nível de maturidade dessa empresa, quais são os principais símbolos, quais são os principais signos, como que essa empresa se comunica e todo esse geral, né? Tem um grupo de diversidade ou não? É uma empresa menor, está todo mundo participando e tal. Eu entro para traduzir isso, né? Para ajudar as pessoas a meio que tirar da cabeça delas e das experiências delas e do dia a dia delas insights e, enfim, tudo que eu possa conseguir, né, de insumo para criar esse direcional macro de linguagem e assim desenvolver um manifesto. Acho que é principalmente isso. Assim, a gente tem esse processo muito bem definido, então a Blend entra com toda essa know-how de diversidade e inclusão e desse processo, né, que é criar essa cultura mais inclusiva.
e eu entro quase como se fosse até meio que no fim desse processo para conseguir fazer essa tradução em palavras, em campanhas, enfim, o que for que a empresa precisa ou acha que é o correto para se comunicar de acordo com a sua verdade. E a gente faz esse processo muito junto, assim, de uma forma muito colaborativa, tanto comigo, com a Blend, com a equipe que eu precisar contratar para fazer esse trabalho, e com a empresa, né, que no caso o nosso cliente, juntos, que a gente cria um grande grupo para que a gente consiga fazer essa tradução da forma mais correta possível. Acho que o último que a gente fez foi em Beleze, que foi muito legal também, foi muito rico, assim, eram muitas pessoas, era um grupo de 20 pessoas, e a gente conseguiu fazer um workshop, a gente criou um workshop para criar essa visão um pouco mais macro aí desse direcional de linguagem. E a partir, né, desses insights, desses insumos que a gente tirou desse grande grupo, né, com experiências super diversas e com perspectivas diversas de como eles viam a marca, né, sendo que eles trabalham lá dentro, então é muito legal ver isso, que uma pessoa se sente super inspirada e não mudaria nada, e a outra do tipo, mas para mim X, Y e Z são questões que me deixam um pouco desconfortáveis. Então, criar esse ambiente seguro para que as pessoas possam expressar como elas se sentem trabalhando dentro de uma empresa, ou expressar como elas gostariam que a empresa se comunicasse quando o assunto é diversidade e inclusão, foi muito especial, assim, é muito especial de ver. E realmente é legal quando a marca abraça isso, quando a marca leva isso para frente, quando a marca desenvolve isso, sabe? Mostra seu desejo de mudança. Foi muito legal, porque eu entrei lá, a gente entrou conversando sobre algumas coisas, sobre coisas que a gente, né, acha que a gente pode melhorar aqui, assim, assado, e depois a gente chegou, quando a gente estava conversando, a gente estava defendendo algumas coisas, a gente estava trocando ideia, a gente já via a própria equipe defendendo coisas e mudando suas perspectivas a partir do que a gente já tinha conversado, sabe? Então, foi muito legal, assim, foi uma troca muito massa e que, enfim, para mim, eu fico muito feliz, assim, eu me lembro de sair das reuniões sempre muito energizada, assim, porque é visível como as pessoas, todo mundo tem um pouco de vontade de ser diverso, inclusive. Eu acho que a gente só precisa, às vezes, dar uma cutucada, assim, fazer as pessoas entenderem outras perspectivas. E quando as pessoas são abertas a isso, eu acho muito inspirador. Eu acho que é inspirador para todo mundo. Inclusive, foi uma das coisas que eu falei para a Thalita. Eu durmo, depois de cada reunião, né, que a gente faz com os clientes, às vezes uma é um pouco mais difícil, às vezes outra é um pouco mais tranquila, às vezes uma a gente tem que conversar um pouco mais um detalhe, outras a gente consegue, né, ter uma conversa um pouco mais ampla e tal. Mas eu sempre falo para ela que eu saio das reuniões e eu deito com a minha cabeça no travesseiro tranquila, porque eu sei que, tipo, talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas a gente consegue mudar a perspectiva e a gente consegue mudar o dia a dia e a rotina e o pensamento das pessoas, de, tipo assim, 50 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, isso já é incrível, assim, já é um ganho, sabe? Quando uma pessoa, sei lá, essa pessoa de repente vai sair se um dia ela sair daquela empresa, ela for para outra e ela levar essas perspectivas com ela, a gente já ganhou, sabe? A gente já fez muito mais pelo mercado do que muita gente, do que muita empresa, mas acho que é isso, assim, basicamente. Eu fico muito feliz, realmente, de participar dos processos. Eu sinto que, como eu falei, assim, trabalhar com a Blend, trabalhar dentro dessa estrutura, né, desse ecossistema que é a Blend, né, porque não é uma empresa, é um ecossistema inteiro, me traz isso, me traz essa possibilidade de botar em prática o que eu sempre acreditei da comunicação, que existe sim um lado positivo nela, que existe um lado de coletividade, de colaboração, de troca verdadeira e de impacto positivo, né? Que a gente pode realmente botar em prática juntos e fazer realmente a diferença para as pessoas dentro das empresas, para as pessoas no mercado de trabalho. E acho que essa é o nosso maior ganho. Não, com certeza. Eu acho que trabalhar com propósito e quando a gente junta, né, mais pessoas que também têm essa mesma visão, né, esse mesmo foco, assim, faz toda a diferença para a gente realmente conseguir ter esse tipo de troca, assim, né, conseguir criar um ambiente
um espaço seguro e fazer um trabalho assim que a gente sinta orgulho no final. E, bom, gente, esse é o fim de mais um episódio do podcast. A gente já se caminhou aqui, já estamos caminhando para o finzinho do episódio. Queria agradecer a Ju imensamente por ter topado de novo esse convite, por ter contado para a gente um pouco mais sobre a metodologia, sobre o trabalho dela, sobre todos esses pontos que a gente sabe que é importante, que às vezes para as empresas pode parecer um pouco distante, mas conforme a gente vai trabalhando isso aos poucos, vai se tornando mais palpável. Então, a gente espera que vocês tenham curtido mais um episódio do podcast. Contem pra gente o que vocês acharam desse conteúdo aqui nas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram e no LinkedIn pelo @blend_edu. Então, aproveita, já segue a gente por lá. Pode conferir o lançamento dos próximos episódios também. E lembrando que, assim, sugestões são sempre bem-vindas. Então, se você ou o pessoal da sua empresa tem alguma dúvida, algum tema que vocês queiram saber mais, algo um pouco mais específico sobre diversidade e inclusão também, vocês podem mandar para a gente por e-mail, pelo contato @blend-edu.com, ou vocês também podem comentar com a gente nas redes sociais, que a gente vai estar super aberto a sugestões. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Beijo!